fala mais uma vez, que a graça e a misericórdia do Senhor sejam copiosas e abundantes na vida de todos vocês. Hoje o Espírito Santo me dispôs a falar sobre o pecado da mentira. E o texto base da Bíblia para esse assunto está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 9, onde temos a seguinte ordem: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. A primeira coisa importante a se dizer sobre a mentira é que ela é um pecado, e não pouco grave em comparação com outros pecados, pois ela também provoca condenação. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21, verso 8. E, portanto, ela não deve ser ignorada como o mal que ela é e que, por assim ser, consiste numa agente de malefícios. Embora muitas vezes ela pareça inofensiva a ponto de estar corriqueiramente nas rotinas dos humanos, isso não a torna aceitável e apreciável a ponto de se ter um dia de celebração no ano reservado para seu louvor, como é o caso de 1º de abril. A mentira tem diversos sinônimos, como engano, fantasia, ilusão, engodo, farsa, hipocrisia, fingimento, fraude, truque, embuste, falsidade, entre outros. As pessoas estão tão acostumadas com a mentira que diariamente a consomem sem moderação, por meio das novelas, seriados, filmes, peças teatrais e outros eventos culturais que também utilizam a mentira como matéria-prima. E, francamente, nem mesmo os telejornais ou demais veículos de informações são poupados pelos mentirosos. E vale destacar que a mentira é um pecado tão presente e ativo na sociedade que não existe uma única instância que não seja corrompida pela mentira. Eu disse bem há pouco que a mentira é matéria-prima para muitas produções culturais, mas, ao que se pode perceber, a política também é uma esfera impregnada de mentiras. E convenhamos que os efeitos das mentiras políticas podem ser muito prejudiciais para um país inteiro. Porém, não vou me atrever a detalhar aqui os tantos e tantos prejuízos a partir dos mentirosos da dimensão política, simplesmente porque vocês já sabem muito bem a respeito deles. Por fim, eu não poderia omitir que a mentira também está muito presente e ativa na esfera eclesiástica, convencionalmente chamada de religião. E as facetas mais comuns da mentira nas comunidades ditas igrejas são classificadas como erros teológicos, heresias, desonestidade teológica, distorções, deturpações, perversões, subversões, adulterações, entre outras. É preciso sempre levar em conta que os âmbitos como a cultura, a política e a igreja não são os problemas em si, mas os pecadores e, nesse caso, os mentirosos que exercem influência nesses ambientes, é que os torna corrompidos. Não é segredo na Bíblia que os mentirosos são filhos subservientes de Satanás, que é considerado o pai da mentira. Vejamos o que está escrito no Evangelho conforme a narrativa de João,
capítulo 8 e versículos 43 e 44. Por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e pai da mentira. Interessante perceber que Jesus está se referindo aqui aos falsos mestres da lei, escribas, fariseus, ou seja, a mentira está atuando sorrateiramente na igreja para a prostituição da verdade. Não é nenhum exagero afirmar que Satanás é a mentira em pessoa, para sedução, captura e destruição de muitas almas por meio de suas artimanhas. E o contraponto da mentira é a verdade. E Cristo diz de si mesmo como sendo a própria verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por ocasião de sua oração sacerdotal em favor de seus discípulos, Cristo roga ao Pai que os santifique na verdade. Vocês podem encontrar essa intercessão também no Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 17. Fato é que esse assunto tem ainda muita informação, mas acredito que seja suficiente como alerta contra o pecado da mentira, mas principalmente como um louvor à verdade. Que Deus, na bendita pessoa do preceptor divino, Espírito Santo, nos guie sempre a toda a verdade da qual dependemos para que sejamos fortalecidos, amadurecidos e aperfeiçoados em santificação, para que verdadeiramente se evidencie nossa salvação em Cristo, que comunica a sempiterna glória de Deus Pai. Amém. De acordo com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai, segue mais uma vez a todos vocês meu fraterno abraço na intensidade da preciosa comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do perfeito amor de Cristo. Amém.